Hoje, para muitos de nós, é um dia extremamente alegre. É um dia onde temos a bênção de acordar o nosso Pai pela manhã, de entregar-lhe um presentinho, quer seja um presentinho simples, singelo, aquele presentinho feito na escola, quer seja um presente comprado em algum lugar. Então hoje para muitos é um dia alegríssimo. Mas também para muitos é um dia extremamente triste, é um dia extremamente delicado. Talvez este seja o primeiro domingo que alguns de nós, ou muitas pessoas as quais conhecemos, passarão o Dia dos Pais sem ter o seu pai presente porque este veio a falecer. Também, de forma muito dolorosa, talvez seja o primeiro Dia dos Pais, onde muitos pais acordarão no horário de sempre, esperarão receber o Dia dos Pais, o presentinho dos seus filhos ou telefonema, e não receberão, porque o filho faleceu ou a filha faleceu. Quando o pai morre, sabemos que é o caminho natural da vida. Mas nada consegue descrever ou mensurar um homem que dedicou sua vida à família e ele acordar no dia de hoje, sabendo que o seu filho ou a sua filha não está mais, não é nem na sua casa, não está mais vivo. Vários homens perderam seus filhos pelos mais diversos motivos. Perderam para drogas, perderam para a criminalidade, perderam até mesmo para a religião, onde algumas religiões dizem que se você quer fazer parte daquela religião, você não pode mais ter contato com pessoas que não sejam do mesmo meio. E existe uma que cada vez mais se aproxima de ser chamada de evangélica, cada vez mais, está próximo isso. Existe uma que sua família só pode ser considerada família se ela fizer parte desta seita. O que é seita? Seita é aquilo que separa o indivíduo da sociedade. Essa é a diferença de religião e seita. Então ela ainda é uma seita, mas já está quase sendo chamada de evangélica. De tal modo que a família só podem ser aqueles que são membros da seita. E se um membro da família decide não fazer mais parte da seita, daquela religião, ele é considerado morto. E sabe o que mais é feito? A foto desta pessoa fica pendurada nas paredes para que os filhos mais novos cresçam achando que aquela pessoa realmente morreu. E há vários casos de pessoas que, quando reencontram seus irmãos, mais velhos ou mais novos, eles não acreditam que aquela pessoa é o seu irmão, porque cresceu achando que aquele indivíduo estava morto. Tinha até uma foto dele na parede de casa. Outros têm de esperar os pais viajarem para poder receber a visita dos irmãos que não fazem mais parte dessa religião. Você perde seus filhos de várias formas, até pelo meio religioso. Mas para você, pai, que está aqui nessa manhã, ou que vai nos ouvir pelas redes sociais, nós fizemos no mês de maio o Guia Rápido da Maternidade na Bíblia. Hoje é o Guia da Paternidade. Quais são as funções bíblicas do pai? Segundo a Bíblia, qual é a função ou quais são as funções do pai? Você já abriu Jó capítulo 1, verso de número 5, que diz assim, leiamos todos. Sucedia, Jó capítulo 1, 5, todos encontraram? Não? Então leiam, por favor, minha versão deve ser diferente. O que
Jó fazia continuamente o que, igreja? O que ele fazia? Orava por qual motivo? Em relação aos filhos. Qual que era o temor no coração de Jó? Está escrito aqui, ó. Chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Papai, é sua função santificar seus filhos. Você tem que chamar seu filho e ensinar diariamente que ele não é igual às coisas deste mundo, no sentido de que os valores que ele tem dentro de si são muito maiores do que o da sociedade, porque nascem do Evangelho de Jesus. Mas isso, papai, você tem que fazer chamando. Não é só trazendo à igreja, não é apenas apresentando ao pastor, entregando na mão da tia, da EB. Não, não. É sua responsabilidade. E a Bíblia ainda diz mais que Jó fazia. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de quantos filhos? De todos eles. Por que ele fazia isso? A Bíblia diz, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Mas isso aonde? Em praça pública? Eram filhos rebeldes? Eram filhos aos quais o pai deveria ter essa preocupação? Não. Jó sabia, na minha frente eles podem ter o comportamento de santos e de anjos, mas talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus aonde? No coração. Papai, seu filho não é perfeito. Ele vir à igreja não o torna perfeito, não o torna imune a blasfemar. E Jó tinha plena certeza de que talvez seus filhos tivessem blasfemado contra Deus em seu coração. E o que ele fazia? Ele apresentava holocaustos que simbolizavam o pedido a Deus de que aqueles pecados fossem cancelados. Papai, quais são os pecados dos seus filhos que você acha que talvez, diante de Deus, devam ser cancelados? Só conhecendo o filho para saber, papai. Só chamando a presença, papai. Só santificando para saber, papai. O pai, ele é o sacerdote do lar. O pai também é um educador. Provérbios capítulo 22, verso de número 6. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 22, verso de número 6. Provérbio 22, 6, leamos todos a uma só voz. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. É responsabilidade sua, você é responsável por ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Dificuldade nossa hoje, vivemos um período onde o pensamento que está consagrado, pelo menos no inconsciente coletivo das pessoas, é o seguinte: ele vai escolher o caminho da vida dele. Para tudo. Ele vai escolher. Menina, você pensou em botar brinco? Não, ela vai escolher. A religião, você já consagrou no batismo? Não, ela vai escolher. Escola, você já pensou em escolas que tenham culto? Não, ele vai escolher. O tempo todo a criança vai escolher. Só tem um problema: a criança não conhece nada da vida. Não conhece nada. Lóbulo frontal só vai se formar lá pelos 20 anos. Não tem nem decisão de escolha no sentido de estar formado as suas cognições de forma física. Mas desde o começo, nessa história mais recente da humanidade, que abandonou quase 20 mil anos de história catalogada para viver uma nova aventura, é o seguinte: ele vai escolher, ele vai escolher, ele vai escolher, ele vai escolher.
Só que criança, você sabe, ela precisa de limites. E se você não disser para a criança, ó, dentro desse quadrado aqui, fica à vontade, ele se irrita. Porque são infinitas possibilidades e ele não tem noção do que fazer. Isso gera uma irritação na criança, uma crise de ansiedade na criança. Por quê? Porque eu tenho tudo, mas eu não sei fazer nada. Ensina a criança, papai, o caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Outra função bíblica do pai, terceira função bíblica do pai, amor. Mas que amor era este? Lucas capítulo 15, verso de número 20. Lucas capítulo 15, verso de número 20. Lucas 15, 20, você conhece a parábola do filho pródigo, a parábola do filho esbanjador. Não existe herança de pai vivo. Aí chega o rapaz há 2000 anos atrás e diz o seguinte: pai, mesmo você vivo, já reparte o dinheiro que eu quero a minha parte. Não vou esperar o senhor bater as botas. Me dá o dinheiro da minha herança agora, porque já é meu. Imagina isso? Em 2025? Agora joga para 2000 anos atrás. Imagina o que foi isso. E o pai repartilha, o pai compartilha, o pai reparte. E você conhece a história, o garoto vai, gasta com tudo, vem uma fome na região onde ele está, ele é obrigado a cuidar de porcos, observa os porcos comendo e dizem, poxa, aqui até o porco tem o que comer e eu passo fome, vou voltar para casa e vou pedir para o meu pai, já que ele não vai me receber mais como filho porque eu desonrei, para pelo menos ele me dar emprego. E os fariseus, ouvindo o que Jesus está falando, e os fariseus estão ali, isso aí, agora ele vai chegar em casa, aí vai ter a lição de moral. O pai, uma vez que foi desonrado, nem vai recebê-lo. É isso que Deus faz com todo aquele que trai a Torá. É isso aí. E aí a palavra do Senhor diz, no verso 15, Jesus contando a história, no verso 20, aliás, do capítulo 15 de Lucas, e levantando-se, foi para seu pai. Ele começa a peregrinação de volta para casa. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E os fariseus estão ali, é isso, olhou, já mandou os capangas correrem para dizer, nem pisa lá, você é desonrado. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, o pai saiu correndo, o pai o abraçou e o pai o beijou. Ele se compadece, ele corre, ele abraça, ele beija. Papai, nosso amor pelos nossos filhos deve ser incondicional. Filho provoca, não provoca? Filho provoca. Filho quer saber a cada dia se o limite aumentou um tiquinho para ele ir até lá. Filho nos leva à exaustão muitas vezes. Normal, filho é filho. Filho não é pai, filho tem isso mesmo, ele é filho. Seu filho deve saber quão rígido você é, mas ele nunca deve duvidar do seu amor, são coisas distintas. De chegar para o filho e dizer, meu filho, nisto papai, minha filha, nisto papai não lhe apoia. Eu não vou dar 1 centavo para esse plano e projeto que nada tem a ver com o que é lógico, com o que é racional, com as escrituras e com os valores desta família. Desta forma, o que você quiser fazer da sua vida é um problema seu. Só tem uma coisa: seu pai é seu pai e eu sempre estarei aqui por você. Dificuldade nossa. Quando nossos filhos não fazem o que queremos, qual é a nossa tentação? Então risca meu sobrenome. Risca meu sobrenome. Se não é para viver como eu estou falando, se quer viver essa pouca vergonha, risca meu sobrenome. Não vai enlamar meu sobrenome. Qual sobrenome que é limpo, gente? Tu estava vivo há 100 anos para ver teus familiares todos? Quanta historinha não foi escondida de nós?
e você acha que é teu filho que vai enlamar um sobrenome de... Se os seus parentes estivessem vivos, eles diriam, nunca fale isso. Nenhum sobrenome é maior do que o amor. O amor de um pai deve ser incondicional. Não concordo com nada, não vou te ajudar em nada, debaixo deste teto isso não é feito. Mas nunca duvide que em tudo que você precisar, na condição de filho, você tem um pai. É difícil para nós falarmos isso, não é? É difícil para nós ouvirmos isso. Quantas crianças que se tornam adultos, criados sem limites nenhum, com essas novas circunstâncias, que eu não vou nem entrar no médio certo ou errado, não estou aqui para isso. Minha questão é aqui o que diz a Escritura. Porém, quando eles chegam em um momento onde eles se arrependem ou percebem que aquele ponto lhes levou a um estado profundo de desgraça, quer física, moral ou espiritual, emocional, eles não têm para onde ir, porque já receberam há anos a sentença da família. Você foi cortado da família. Viram mendigos, viram pedintes, viram viciados, porque uma vez ouviram pai ou mãe, mas nosso tema hoje é o pai, ouviram o pai dizer, se for para viver desse jeito, não é que não deva se viver dentro dessa casa, não. Se for para viver desse jeito, a partir de hoje você não tem mais pai. Nunca fale isso. Nunca na tua vida fale isso. Você não tem noção do que simboliza, do que significa para uma criança, para um adolescente, receber a informação de que a partir daquele momento ele é órfão de pai vivo. Nunca diga essas palavras, você não tem de forma alguma. É o contrário, eu não concordo com nada, mas você sempre terá pai para discordar, para brigar, para espizinhar, mas eu sempre serei seu pai. Filhos testam a gente, e como testam? E você tem que passar por essas provas, meu irmão. Afinal de contas, o que você é? Você é pai. Função bíblica do pai, ainda. Item 4. Disciplina equilibrada. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 13, verso de número 24. Provérbios capítulo 13, verso de número 24. Provérbios 13, 24. O que retém a vara, leiamos todos. O que retém a vara aborrece a seu, mas o que o ama cedo o... Que curioso. Se você não disciplina o seu filho, ele se torna um filho aqui aborrecido. Porque criança, diferente do que muitos pensam, a criança não é que ela gosta de limites, mas ela precisa de limites. Porque se você não limitar as coisas, ela não consegue compreender o que é o mundo, o que é a realidade, o que é a existência. E é mais curioso ainda, porque enquanto no Ocidente nós vemos pais, por mais que tenha estudo, está lá o cientista dizendo que dá um tablet, dá um celular na mão de um bebê, na mão de uma criança, você prejudica o cérebro, prejudica a cognição, prejudica até a vista. Está escrito, catalogado em ensaios científicos, análises científicas, revisadas por pares acadêmicas, com mais de diversos pessoas servindo como cobaias em experiências, resultados empíricos, está tudo lá. Mas ainda assim, os pais fazem. E as crianças adentram um universo que não foi feito para elas. E enquanto nós no Ocidente ficamos sem saber como criar nossos filhos, verdade seja dita, alguém sabe aqui como é que se cria um filho nos dias de hoje? Com tudo alterado? Alguém sabe? Honestamente? Você pode escrever e mandar para a gente para nos ajudar? Eu preciso dessa ajuda para anteontem.
Como é que você cria um filho nos dias de hoje? Há anos, por exemplo, nós temos dito uma coisa. Minha filha esteve em sala de aula, teve aula de ciências, tema, criação do mundo. Aí veio a teoria do Big Bang, etc e tal. Chegou em casa espumando. A professora não falou de Deus na sala de aula. Eu falei, tudo bem, minha filha, não tem problema nenhum. Não falou do seu Deus, mas não falou de outro Deus. Então tá tudo certo, o importante é isso. Mas papai, Deus criou o mundo. Eu sei, filha, Deus também sabe, mas deixa a professora. Estuda, decora, faz a prova, retém o conhecimento e vida que segue. Semana seguinte, criação do mundo, de acordo com a Bíblia. Foi o tema da aula. Ensinou. Volta minha filha. Triste. Falei, o que foi que houve? A professora ensinou a criação do mundo como Deus tendo criado o mundo. Falei, ué, presbiteriana, você está triste que o tema da aula foi esse? Não. Ela errou algum versículo? Não. Errou a exegese? Não. O que é exegese? Bom, então ela não errou. O que houve, minha filha? No final a tia pediu para levantar a mão quem acreditava. E o que tem, minha filha? Só levantou eu e um outro garoto, o mais bagunceiro da sala. Quase que eu perguntei, ele é bagunceiro, mas tira boas notas? 2 crianças de um universo de 25 alunos. Há quantos anos nós temos dito de púlpito que o vilão da fé no século XXI não vai ser o satanismo, não vão ser demais religiões, não vai ser o islamismo, será o ateísmo e a teologia reversa. Há quantos anos a gente tem falado isso? Papai, criança precisa de disciplina. E por que eu entrei nesse assunto? No Ocidente, nós estamos desesperados para um guia de como criar nossos filhos, porque o mundo que nós fomos criados só existe agora na nossa cabeça. Tudo está mudado. Só tem um porém. Muçulmanos não passam por essa crise. Judeus não passam por essa crise. Chineses não passam por essa crise. E do jeito que as coisas estão começando a se abrir em termos de informação, russos não estão passando por essa crise. Por quê? Por que nós não conseguimos criar nossos filhos, mas o nosso vizinho é chinês e ele consegue? O nosso vizinho, ele é judeu, ele vai na mesma padaria que a gente, ele consegue. Por que essa crise é no Ocidente, mas na verdade é só dentro da nossa casa? Porque o judeu, o muçulmano, o chinês e o russo são criados no mesmo ambiente, estão fisicamente no mesmo ambiente e eles conseguem. É porque na cultura deles, eles sabem que você disciplina a criança, ensina o certo ou errado do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos é quase que o militarismo, é senta, levanta, deita, come, senta, levanta, arruma a cama, levanta, vai para lá, vem para cá, escova o dente, abre a boca, deixa eu ver, volta, escova o dente de novo, penteia o cabelo, senta, levanta, abre a boca, come, agora lava a louça. Até os 7 anos é assim. Depois disso, algumas coisas começam a ser flexíveis, por quê? Porque o indivíduo já entendeu o que é certo, o que é errado. Ele agora precisa entender como aplicar esses conceitos nas circunstâncias novas que o cotidiano lhe traz, oriundos do seu desenvolvimento em termos de idade. Mas nós, no Ocidente, nós recusamos a disciplina. E nossos filhos se tornam aborrecidos. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o espanca. É isso que está escrito aí? Mas o que o ama cedo o espanca, é isso aí? Discipline seu filho, meu querido. Só disciplinar. 5. Guia da paternidade da Bíblia, na Bíblia, quinto item. O pai deve ter comunicação constante. Tiago capítulo 1, verso 19. Caminhando para o nosso encerramento. Tiago capítulo 1, verso 19.
Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Leiamos, homens. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para... Primeira coisa que você faz é o quê? Tardio para ser... Ah, meu amigo. Viver isso dentro de casa é fácil, meu amigo? É fácil viver isso dentro de casa? Conta para nós, abre teu coração. Lá em casa, meu amigo, nós somos em 4 pessoas, sendo 3 mulheres. Uma na puberdade com 12, uma na menopausa, outra com 71 anos. Quando lembra que são 71, às vezes diz que é 60, às vezes diz que é 78, às vezes manda que tem 80. Entendeu, né? Aí eu te pergunto, pergunta para mim, é fácil isso aqui? Quando você chega em casa assim, finalmente, paz, tira meu colarinho clerical. Tô em paz. Cadê meu short do Flamengo? Tô em paz. Aí você dá 2 passos, você só vê assim, zum, pá! Uma porta fechou. Eita. Daqui a pouco, pá! Outra porta fechou. Eita. Então vou no banheiro. Do nada, pá! Fechou a porta do banheiro. Você fica... Vou voltar a trabalhar. Uma coisa que eu aprendi a duras penas, e está escrito na Bíblia, né? Infelizmente, a gente aprende com a experiência, vivendo e depois vê que está escrito na Bíblia. Todo homem, pois, seja pronto para o quê? Ouvir. Você é juiz de paz. Senta aqui. O que foi que houve? Ok. O senhor vai agora chamar a mamãe? O que eu vou fazer não é da sua competência. Já lhe ouvi. Aí tu vai lá. O que foi que houve? O que foi que houve? Aí vai na outra. O que foi que houve? Hã? Houve alguma... Tá. Já entendi. Agora vamos chamar todo mundo. Conta na frente dela o que foi que houve. Conta na frente dela o que foi que houve. Eu não preciso falar, ela estava lá. Então, muito bem. Pelo que eu entendi, foi isso, isso e isso. Então, como nós devemos proceder como família? Assim, assim, assim. Quando for assim, tu faz isso. Quando for aquilo, tu faz aquilo outro. Tá todo mundo bem? Então, todo mundo beijo e abraço. Vamos orar. E vida que segue. Até a próxima acariação, que deve ser daqui a 10 minutos, antes do jornal. Todo homem seja pronto para ouvir. Homem, ouça. É feriado, você está de folga no trabalho, não dá perda geral na família, não, ao contrário. Senta no meio da sala e observa como as coisas se desenvolvem dentro da tua casa. Ouça, ouça. Ouça como é a conversa na cozinha. Não precisa sim, não. Ouça aqui, ó. Come um petisquinho, você está ouvindo. Para você ter parâmetros, seja pronto para ouvir, seja tardio para falar. Não fala de primeira, não. Você chega em casa, aquele circo já está armado e você... não quero nem saber. Você já errou. Você já errou. Já errou. Porque a Bíblia diz que você deve ser pronto para... E tardio para... E muito mais tardio para o quê? Irar. Muito mais tardio. Mas tem que demorar muito. Se você tem que ser aquele homem que, no final das contas, sua esposa chega para você e diz, olha, verdade seja dita, parece até que você não se irrita com nada. Por dentro, nossa. Mas por fora, claro, meu bem, claro, as coisas são assim, as circunstâncias da vida. Seus filhos devem olhar para você e dizer, olha, papai, ele demora para ficar nervoso. E é até bom, porque uma vez ele ficou e eu não gostei. Pronto para ouvir, meu irmão. Ouça, ouve a tua mulher. E receitinha de bolo. Receita de bolo. Quer macete? Macete. O macete é o seguinte. Você vai
ouvir. Amém, papai? Está comigo aqui? Você vai ouvir, não vai? Levanta a mão quem vai ouvir. É uma promessa que você faz. Isso, quero você comigo agarrado aqui, ó. Você vai ouvir. Mas ao ouvir, sabe o que você tem que procurar no que está sendo dito? Você sabe o quê? O que está faltando. Quando uma pessoa senta e ela começa a descrever, olha, pastor, nossa vida em família nunca foi fácil, a minha mãe era isso, isso e isso, meu irmão era isso, isso e isso, meu outro irmão era isso, isso e isso, eu tinha uma tia que era isso, isso e isso, aí de vez em quando uns primos lá em casa era isso, isso e isso, a nossa vida nunca foi não sei o que, conta, termina de contar a história toda, eu digo, tá, vamos voltar lá no começo só para eu fazer uma pergunta. E seu pai? Você não falou dele. O que interessa é o que está sendo dito, mas o ponto é o que não foi falado. Porque o que não foi falado é onde dói, por isso que não é dito. Confusão dentro de casa, toda a família tem. Aliás, desculpa, só a minha tem. Agora, você ouve o que está sendo dito e você procura o que não foi dito. Ao fazer isto, você não disse se ela pediu desculpas. Ah, não, depois ela pediu. Então acabou. É função sua perdoar e seguir em frente. Percebe? Receita de bolo, hein? Item 6º, função do pai. Não vai dar para trazer todos, que pena. Nosso tempo é tão curtinho. Depois a gente continua pelo YouTube. Item 6º, encorajamento e afirmação. Colossenses capítulo 3, verso de número 21. Colossenses capítulo 3, verso de número 21. Eu até poderia pregar mais uns 10 minutos, mas tem gente que já marcou horário em restaurante. Já recebi recomendação que o culto tem que terminar às 11h40. Olha aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Se você é semelhante a mim, que vai depois do culto comprar uma quentinha, a gente pode ficar até 1h da tarde. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Todos encontraram? Mulheres, leiamos a uma só voz. Pais. E? Ué, peraí. Está escrito aí? Pais, não o quê? Ué, se ele ficar irritado, ele fica o quê? Fica com mais raiva? O que está escrito aí? Para quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Não entendi agora. Se eu irritar a criança, ela não fica mais irritada, não? Ué. Acho que Paulo, não sei. Acho que ele se consertou lá em Efésios. Acho que em Efésios ele fala uma outra coisa. Acho que ele se consertou em Efésios. Vamos abrir Efésios? Efésios 6, 4. Leiamos. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a de novo. Por que Paulo insiste que os pais não devem provocar os filhos a ira? E esse é o nosso encerramento. Por que ele diz que eles devem ser criados na disciplina do Senhor? E por que lá em Colossenses ele diz que quem é levado, o filho que é levado à ira, ele fica desanimado? Papai, você, enquanto a mãe, até no original hebraico, ela é referência de elo, no sentido de cola, no sentido assim, de grude, daquilo que é colado, grudado, enquanto ela é a que une as relações, tudo gira em torno da mãe. Tanto é que quando o pai morre, meu Deus, que tristeza, morreu um homem bom. Quando morre a mãe, como é que nós ficamos?
as reuniões em família agora vão demorar mais a acontecer. Não é verdade? Porque todo mundo se reunia na casa da mamãe. Diferente da mãe, cujo original hebraico é aquela que une, o pai, ele representa a força, no sentido da coragem. Pela mãe, o filho estava sempre dentro da barriga. Qualquer dificuldade, volta aqui para dentro, está protegido na barriga de mamãe. Já o pai não, o pai pega pelo braço, vem, você tem que aprender. Olha como é que atravessa a rua, olha o sinal. Problema são essas motos, problema são as bicicletas, problema são os inconsequentes. Enfim, o problema é tudo que anda na rua. Mas vamos embora. Aí, papai, sabe o que acontece muitas vezes? Quando você é aquele indivíduo que o tempo todo não encoraja, mas o tempo todo você espizinha, você é aquele indivíduo que diz assim, seu boboca, seu bocó, seu isso, seu aquilo. Tem pai até que xinga o filho, né? Seu burro, sua burra. O outro é mais inteligente. Que idiota, que idiotice, mas que coisa boba. Como você é bobo, como você é feia, como você é feio. Ninguém gosta de ser tratado dessa forma. E se você é tratado ou foi tratado dessa forma, você foi criado por um pai, como o tema hoje é Dia dos Pais, você foi criado por um pai, no mínimo, narcisista. No mínimo. Ninguém gosta de ser tratado dessa forma. E a criança vai ouvindo aquilo e quando chega na adolescência, onde ela tem consciência que está sendo humilhada, aquilo dá lugar à ira. E aí ela começa a fazer de tudo para ser o contraponto a você. O que papai não gosta? É isso que ele não gosta? É isso que eu vou fazer, meu amigo. Se o pai é pastor ou então se o pai é crente, que eu puder fazer para chovalhar o que meu pai diz que é evangelho, aí que eu vou fazer com gosto, porque eu sei que ele gosta disso. Mas quando passa esse momento da ira, todo indivíduo passa a sofrer o quê? Desânimo. A vida não faz mais sentido. Recentemente, assisti um documentário sobre a vida de um grande ator de Hollywood e pela primeira vez ele fala sobre a vida pessoal. E eu nunca tinha imaginado quanto esse ator, hoje já coroa, já idoso, ele literalmente, com seus 50 anos, bilionário, praticando uma atividade esportiva em família, o pai o espanca. Batendo nele de um jeito, uma única vez, que o fez cair do animal onde ele estava. E naquela hora, ele cancela aquilo tudo e acabou. E a imprensa foi chamada, porque afinal de contas, né, olha, ator fulano de tal, jogando esse esporte com a família, vamos cobrir o evento. E ainda tinha uma coletiva depois. Imagina o clima. E todos os filmes e todos os personagens que ele interpretou ao longo da vida, no documentário ele diz que sempre explorava a relação dele com seu pai. E você vê que o tempo todo ele fala da figura do pai, não com raiva, mas sem ânimo. Talvez você seja um indivíduo assim. Dia dos Pais, só mais um dia, daqui a pouco acaba, é segunda-feira. Porque seu pai levou você ao limite e você estourou e não tem mais volta, porque acabou aquele fio condutor. Papai, uma coisa é ensinar o filho a potencializar seus dons e talentos. Outra coisa é o achincalhe.
Uma coisa é você dizer, você tem condições de ganhar, tu vai entrar lá e vai ganhar. Mas se você não ganhar, você, para mim, seu pai, você já é vitorioso. Por quê? Porque você venceu o seu maior inimigo. Não é o outro competidor, é o seu medo. Quem vence o medo, vence tudo. Vai lá não por ele, mas por você. Para que você não viva mais com medo. Pode ir, seu pai está aqui. Ah, meu irmão, quem não ganha depois disso? Quem não ganha depois disso? Mas talvez você tenha ouvido o quê? Você não representou bem o sangue que corre nas suas veias. Me dá vergonha ter você na família. Depois reclama que o filho não está na igreja. Depois reclama com Deus. Vira até ateu. Guia da paternidade na Bíblia. O pai é o sacerdote do lar. Jó 1, versículo 5. O pai é o educador, Provérbios 22, 6. O pai deve demonstrar amor incondicional, Lucas 15, 20. O pai é aquele que propõe e traz uma disciplina equilibrada, Provérbios 13, 24. O pai deve ter uma comunicação constante. Olha, atenção, esqueci. Nada desse negócio de ficar de mal dentro de casa, tá, pai? Nada desse negócio, você não é mais criança não, tá, papai? Você é pai. Não tem essa coisinha, pai, não quero falar com você agora. Que isso, pai? Você tá maluco? Quem que tu pensa que é? Você está bloqueando o acesso do teu filho a você por quê? Tu bloqueia na tua casa, o traficante acolhe. O traficante bota no colo. Aí o pai crente dentro de casa, o filho quer conversar. Papai agora não está pronto para ter essa conversa. Papai está muito chateado. Engole essa tua chateação, rapaz. Trata dela depois, poxa. Vai na academia. Cai na mão com alguém na academia. Pega um peso na academia. A chateação tu resolve é na carga. Mas em casa, você pode estar como for. Papai, quero conversar com você. Pois não, meu filho. Pode falar. Seu pai está aqui. Pode falar, meu filho. O senhor está chateado? Estou, mas a minha chateação é problema meu. Isso aí eu resolvo de outro jeito. Mas o que você quiser falar, fale. Papai está aqui. Diga. Comunicação, papai, em casa deve ser constante. Que vergonhoso. Tem pai até que fecha a porta do quarto. Criança fica batendo na porta, lá o pai. Aí se tu pergunta para um homem desse, tá fazendo o que, amigo? Estou estabelecendo limite. Fraco. Limite. Quando você diz ao fazer isso que está estabelecendo limite, realmente você está dizendo que seu amor não é ilimitado, ele é condicional. Comunicação constante. Sexto, encorajamento e afirmação. Colossenses 3, 21, Efésios 6, verso de número 4. Coloquemo-nos de pé, queridos, oremos, pedindo que o Senhor abençoe os nossos pais.